Oi, eu sou a Grazi e esse é o 15 Minutos com a Bíblia. Hoje vamos continuar o livro de Gênesis, a partir do capítulo 3, o relato da queda. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus a tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Nesse capítulo, vamos entender como Satanás, o inimigo das nossas almas, atua para nos afastar de Deus. Como qualquer inimigo em uma batalha, ele se utiliza de armas para nos atacar. E se conseguirmos identificar quais são elas, podemos levantar barreiras para que esses ataques não nos atinjam. Note que é a serpente que faz uma pergunta a Eva. Percebe como o inimigo usa a nossa mente para soprar questionamentos que não são nossos? É assim que ele se infiltra na nossa mente. Primeiramente, através dos nossos pensamentos. Essa é a porta de entrada e a arma utilizada é o engano. Note que a serpente diz exatamente o contrário do que Deus havia ordenado, confundindo a mente de Eva e levando-a a interpretar a ordem de Deus de maneira equivocada. Ela afirma que Deus não permitiu que se comesse da árvore que estava no meio do jardim, mas isso não é verdade. Havia duas árvores lá, e a única que Deus proibiu foi especificamente a árvore do conhecimento do bem e do mal. Qual é a lição que eu aprendo aqui? Sempre que o inimigo tentar invadir a nossa mente com pensamentos contrários ao que Deus instrui, nós nem sequer devemos dar ouvidos. Precisamos levantar um muro de proteção contra eles. E como fazer isso? Proferindo palavras contrárias a essas ideias, usando dos argumentos que encontramos na própria Bíblia. Daí a importância de sermos constantes nesse estudo que estamos realizando. Quanto mais conhecermos a palavra, mais pesado será o arsenal que teremos à nossa disposição contra o inimigo. Continuando no versículo 4. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e o deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Depois de encontrar espaço na nossa mente, o inimigo colocará em prática a segunda arma, a distorção. A serpente distorce a forma de Eva ver a questão, enfatizando o possível benefício e minimizando as consequências de seus atos. Ela enaltece a possibilidade de ser como Deus e descarta a possível morte. Em ambas as situações, trata-se de uma distorção da realidade, pois a promessa de se tornar como Deus é enganosa, porque Eva já tinha a natureza divina, pois foi criada à imagem e semelhança dele. Quanto à morte, a serpente a interpreta erroneamente, pois Deus havia se referido à morte espiritual e não física. Versículo 8. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: Onde está você? E ele respondeu: Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Agora que identificamos que o engano e a distorção são as armas que o inimigo usa para nos atacar, vamos perceber que os sentimentos decorrentes
são as consequências de ataques bem-sucedidos. Quando permitimos que ele manipule a nossa mente e nos deixamos levar pela influência dele, agimos com desobediência e passamos a sentir vergonha, culpa e medo. Esses sentimentos nos levam para longe da presença de Deus. No entanto, ele nos concede a chance do arrependimento. Quando Deus pergunta para Adão onde ele está, não é porque desconhece o seu paradeiro. Deus sabia exatamente onde ele estava. Foi uma pergunta retórica. Não tinha a intenção de receber uma resposta, mas sim conduzi-lo a uma reflexão. O intuito era lembrá-lo que estava no Jardim do Éden, o lugar que Deus concedeu com um propósito e onde ele se relacionava com ele continuamente. Eu costumo dizer que Deus não tem problema com os nossos erros. Foi Ele que nos concedeu o livre-arbítrio, então Ele sabe que vez ou outra vamos fazer a escolha errada. A questão é a falta de arrependimento, pois quando não nos arrependemos, significa que vamos continuar a fazer aquilo que desagrada ao coração de Deus. Versículo 11. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore, e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou, e eu comi. Aqui podemos aprender uma grande lição quanto à forma de encararmos nossos erros e a nossa postura diante deles. Primeiro, é preciso diferenciar dois conceitos: culpa e responsabilidade. Uma pessoa até pode ter culpa pelo que fez a você, mas a responsabilidade pela sua atitude é sempre sua. Nesse caso, Adão não poderia responsabilizar Eva por ter comido o fruto, e nem Eva poderia responsabilizar a serpente. Tanto Eva quanto a serpente são culpadas por gerarem uma influência negativa. Contudo, a despeito dessa influência, tanto Eva quanto Adão foram responsáveis pela decisão de comer do fruto proibido. Ambos eram dotados de livre-arbítrio, portanto, poderiam ter escolhido não comer. Versículo 14. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Duas coisas me chamam a atenção aqui. Primeiro, Deus só proferiu a sentença depois de ter exortado Adão e Eva e nenhum dos dois ter demonstrado arrependimento. Eu creio que se eles tivessem reconhecido seu erro e pedido perdão, Deus certamente os teria perdoado e o desfecho dessa história seria bem diferente. Segundo, quando Deus define a penalidade pela desobediência, ele usa o cerne do propósito de cada um. A serpente, aqui simbolizando o diabo, passará o resto da existência em inimizade com o descendente da mulher, ou seja, Jesus Cristo. Mas sempre estará sujeito à autoridade dele, pois a serpente pode até ferir o calcanhar, mas a sua cabeça estará sob os pés de Jesus, que lhe ferirá a cabeça.
Quanto à mulher, o cerne da sua existência é gerar vidas. Só ela pode fazer isso, pois é dotada de características físicas que possibilitam esse propósito. Já o homem foi afetado no cerne do seu propósito, que é o de ser o provedor de sua família através do trabalho. Isso não significa que somente a mulher pode prover cuidados aos filhos, ou que somente o homem pode ser o provedor da casa. Cada família é livre para definir papéis e responsabilidades, conforme melhor lhe convier. O que precisamos compreender é que viver em obediência representa cumprir o propósito para o qual fomos criados. Versículo 20. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. Por isso, o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Para finalizar, percebemos que Deus somente proibiu o acesso à árvore da vida, ou seja, a vida eterna, depois que o homem e a mulher passaram a andar em desobediência. O que nos afasta da presença de Deus e nos impede de ter a vida eterna é a desobediência aos seus princípios. Por outro lado, a recíproca também é verdadeira. Se quisermos ter a presença de Deus e a vida eterna ao lado dele, tudo o que precisamos fazer é andar em obediência aos seus princípios. E a melhor forma de fazer isso é conhecer cada vez mais aquilo que ele espera de nós, através do estudo da palavra. Eu te espero no capítulo 4.